Boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. A vida cristã é essa equalização entre as fragilidades de Adão e os poderes de Cristo. Não poderes de um super-herói. Cristo não é um super-herói. Cristo é um redentor. Da mesma maneira como nós podemos conhecer pessoas redentoras. Você pode entender o significado da palavra de redenção, da palavra redenção, antes de pensar em Jesus. Depois você vai e pensa o significado ainda mais profundo do redentor que ele é. Você conhece algumas pessoas, já deve ter passado pela sua vida alguém que lhe foi redentor. Sabe o que significa redenção? É a gente ser retirado de uma situação desfavorável e colocado numa situação melhor. Então me redime aquele que me proporciona uma oportunidade de sair da minha miséria, de sair da minha situação desconfortável para ir para uma melhor. Se humanamente isso falando já é possível e já é bom você experimentar na sua alma, você ser redimido por alguém, muito mais quando nós falamos de uma remissão que é muito superior ao significado dessa. A redenção de Cristo é lhe retirar da sua condição adâmica e lhe conceder a sua nova natureza. É como se uma nova natureza nos fosse dada, sabe? O pecado sendo substituído pela graça. Não é maravilhoso isso? Você receber a natureza crística. Eu tenho as marcas do Adão em mim. Eu sou um homem pecador. Eu sou miserável. Mas me foi oferecida a graça de Cristo. Eu tenho a oportunidade então agora de poder cantar essa música. Apesar do meu pecado, apesar da minha fraqueza, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as fraquezas de Adão estão presentes dentro de mim, eu as reconheço no meu dia a dia. Sou ciumento, sou possessivo, sou egoísta, sou mentiroso, sou desonesto. Não é assim? Sem nenhuma hipocrisia, todos nós humanos não podemos dizer que em algum momento da nossa vida nós somos isso? Sem medo de errar. Você também já mentiu, você também já foi desonesto, você também já foi fofoqueiro. Só que nós somos convidados a viver de um outro jeito. Apesar de todas essas fraquezas estarem em mim e em você, nós somos convidados a dar um passo na direção de um ser humano melhor. Que não é só o nosso esforço. É claro que o nosso esforço conta nessa história. Mas é a graça de Deus agindo sobre o nosso esforço que nos dá o direito de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Uma nova natureza nos foi oferecida. Adão foi vencido pelo Cristo, foi superado pelo Cristo, foi redimido pelo Cristo. É por isso que no cristianismo nós temos essas duas figuras, né? O Cristo e Adão, nós sendo retirados do contexto de Adão e sendo inseridos na vida do Cristo, e lá depois você tem duas mulheres também, Maria e Eva. Nossa Senhora como sendo aquela que vem para restaurar a figura de Eva. Ela, com a sua obediência, restaura a desobediência de Eva. Não é interessante demais isso? É uma construção teológica que às vezes a gente nem fala muito no nosso dia a dia. Mas é só para nos lembrar que o Cristo está a nosso serviço para nos redimir da nossa condição adâmica. Porque nós não temos o direito de ficar desanimados. Toda vez que nós estivermos acabrunhados pelo nosso pecado, pelos malefícios da nossa tendência à mesquinharia, a tendência àquilo que é ruim, nós precisamos nos recordar da voz de Jesus a nos chamar e a nos convocar para que a gente possa chegar ao lugar que Ele preparou para nós. Por isso que a Celina, ao compor dessa música, foi tão feliz ao nos falar deste lugar. Né? Ela não fala isso? Que é como a gente buscar e estar no lugar certo. Vou perseguir tudo aquilo que Deus preparou para mim. Você ainda não chegou nem à metade daquilo que Deus preparou para você. Vou persistir
E mesmo nas marcas daquela dor, eu vou continuar, eu não vou desistir. Eu não vou aceitar o fracasso como definitivo. Vou até passar por ele. Porque sou filho de Adão, e eu ainda tenho as marcas do pecado em mim, então é natural que eu venha fracassar. Mas no momento em que essa força de Adão me puxar para este fracasso, eu vou me recordar da força de Cristo me ajudando a significar todas as minhas quedas. O verdadeiro cristão é aquele que significa todas as suas quedas a partir da dinâmica da graça. Eu posso até cair, eu posso até vacilar, mas vai ser apenas uma oportunidade para um recomeço. Talvez seja só para me lembrar que eu sou frágil, que eu tenho que ter paciência com os que estão ao meu lado, que eu não tenho o direito de ser arrogante, que a minha experiência de fé, ela tem de me conectar àqueles que são fracos como eu, que eu não estou nessa caminhada sozinho, que nessa caminhada não cabe arrogância, não cabe prepotência, não cabe vaidade. Aliás, a vaidade espiritual é a pior que nós podemos ter na vida. Que quando a gente olha para a experiência de Deus que nós fizemos, e a gente se sente melhor que os outros por causa dela. Isso é contraditório. Toda vez que eu posso naquele que me fortalece, eu tenho que poder com humildade. Esse posso aqui não é nariz empinado, não. Esse tudo posso aqui é um tudo posso totalmente radicalizado na simplicidade, na humildade. Esse tudo posso é muito diferente daquele que tem o poder e que se sente poderoso por isso, que se sente especial pelo poder que tem. O poder no Evangelho é serviço. Foi Jesus mesmo que nos ensinou. Aquele que tiver poder, que seja para servir, que toda autoridade seja compreendida assim, como uma forma de serviço. Então, ao dizer, tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho que naturalmente me recordar de que a simplicidade é que me move nesse poder. E que é o serviço que me faz cada vez mais poderoso. Eu tudo posso, mas eu tenho tudo poder com simplicidade, com humildade. E assim a gente vai buscando esse lugar que Deus preparou para nós. Esse lugar de excelência, né? Esse lugar onde nós teremos a oportunidade de desfrutar o conforto de ser quem a gente é. O conforto de ser quem a gente é. Às vezes a gente passa uma vida inteira para encontrar o lugar da gente no mundo. Às vezes a gente passa muito tempo investindo em sonhos, em projetos, estudando isso, estudando aquilo, tudo porque a gente só quer isso. A gente gostaria de chegar no momento da nossa vida e poder dizer, encontrei o meu lugar no mundo. Estou feliz sendo quem eu sou. Pode até você pode até ter variações, mas você sabe que você está no lugar certo. É isso que Deus faz com a gente. Quanto mais nós permitimos que Ele entre na nossa vida, maior é a clareza que Ele vai nos dando de estarmos ou não no lugar certo. E esse tudo posso, esse poder de Deus em nós, vai nos movendo para a conquista deste lugar. É como se você estivesse reforçando todo o seu sistema imunológico para você poder enfrentar todas as adversidades da vida, todas as dificuldades que são próprias da vida, para que você chegue ao lugar que Deus preparou para você. A gente encontra muita gente infeliz na vida. O que é a infelicidade? É aquela sensação de estar desperdiçando a vida do jeito errado. Muita gente assim. Por quê? Não sei, talvez pela pressa de escolher, e às vezes nem sempre escolhemos com sabedoria, por faltar profundidade na nossa maneira de olhar para a vida, por nos faltar reflexão. Muitos erros a gente comete porque nos falta reflexão. O fato é que existem muitas pessoas hoje infelizes, precisando de remédio para dormir, para acordar, para comer, para isso, para aquilo. Muitas pessoas insatisfeitas com a vida que estão levando, machucadas demais, que não estão vivendo o conforto de dizer, eu estou no lugar certo. Encontro muita gente
que não está podendo dizer que já encontrou o seu lugar no mundo. Nós que somos cristãos acreditamos que o nosso lugar no mundo é aquele que Deus preparou para nós. Quando você olha para um jovem que está drogado, definitivamente não é o lugar que Deus preparou para aquela pessoa. Quando você vê alguém destruindo a vida com o álcool, não podemos acreditar que Deus tenha preparado aquela pessoa, tenha tecido aquela pessoa no ventre de uma mulher, para que depois ela desperdiçasse a vida dela com o vício do álcool, que morresse antes da hora, que matasse outras pessoas antes da hora também. A infelicidade é sim, ela pode ser um sinalizador de que nós não estamos no lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos. É por isso que a gente sempre precisa levar muito a sério a insatisfação. Eu sempre gosto de levar a sério as insatisfações do meu coração, porque Deus me mostra muitas coisas através dessas insatisfações. Quando eu me sinto inadequado, quando eu sinto que alguma coisa está desconfortável para mim, eu preciso prestar atenção nesse desconforto, porque às vezes é a partir dele que eu reencontro o meu caminho, ou que eu começo a caminhar na direção de uma estrada que eu sei que é minha, de um lugar que eu sei que é meu, porque todo esforço vale a pena, minha gente. Todo esforço sempre vale a pena, desde que ele nos leve ao lugar que nos foi preparado. Se eu tenho que caminhar 1000 quilômetros na direção de um lugar que eu quero chegar, que ótimo. Eu vou tolerar os 1000 quilômetros. Agora, se eu tiver que caminhar 100 quilômetros na direção de um destino que eu sei que não é o que eu quero, vai ser muito mais penoso. É aí que você pode ver se há felicidade no seu processo de busca. Porque a estrada também é um lugar. Quando a gente vai viajar, quando a gente prepara férias, até o deslocamento já é satisfação, não é? É bom ir, desde que você esteja indo para o lugar certo. Se você não está indo contrariado, se você fez a escolha correta, se você estudou bem o lugar do seu descanso, então você vai com uma disposição muito maior. Na vida é a mesma coisa. Se eu estou colocando o meu empenho na direção de uma estrada que não é minha, de um destino que não é meu, é claro que a infelicidade vai se manifestar. É por isso que você precisa abrir bem os olhos para identificar se você está satisfeito sendo quem você é. Se está valendo a pena andar na estrada que você escolheu andar. E nunca é tarde para mudar, viu? Nunca é tarde para a gente acordar a nossa consciência para o sonho que Deus tem para nós. Porque você tem de viver esse poder. Volto a dizer, não é o poder da arrogância. O poder de Deus na nossa vida é esse que nos fortalece e que nos dá o direito de dizer que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. É o poder da simplicidade, da humildade, do desprendimento, da pureza de coração. Deus fica grandioso no coração que é puro. Olha os místicos, contemple a vida dos místicos, como esses homens e mulheres se tornaram grandes na simplicidade. Irmã Dulce, uma baiana, né, uma mulher que fez uma revolução lá, naquele lugar onde ela viveu, com as pessoas com quem ela conviveu. Que mulher grandiosa, sem nunca ter sido arrogante. Usando sempre a mesma roupa, tendo sempre o mesmo aspecto. Sempre apresentou uma novidade ao mundo. Por quê? Qual era a novidade que ela trazia? Era a roupa nova que ela usava? Não. Era o cabelo novo que ela apresentava para a mídia? Não. O que Irmã Dulce apresentava de novo ao mundo era um coração incansável. Uma capacidade de amar os pobres incansável. Uma capacidade de apresentar Jesus de maneira concreta. Uma capacidade imensa de polvilhar o chão por onde passava com as palavras de Jesus e de convencer aqueles que estavam perto dela de fazerem o mesmo. Teresa de Calcutá, que mulher grandiosa, uma alma onde não cabia um dedo de arrogância, uma mulher que você nunca viu gritando desaforo para ninguém. Ela foi profética
com a sua simplicidade, com o seu amor, com a sua generosidade. Foi recrutando mulheres como ela, fazendo uma corrente do bem acontecer lá na Índia. E depois esparramando essa corrente pelo mundo afora. Essa mulher é revolucionária. Essa mulher soube viver o poder que Deus lhe deu. Ela tudo pôde naquele que lhe fortaleceu. Sem arrogância, sem muitos alardes, ela fez a revolução. E continua fazendo através daqueles que a seguiram. Porque o carisma não morre. É impressionante, onde Deus age de verdade no coração de uma pessoa, aquele carisma não morre. É como aqui na Canção Nova. Tudo isso aqui está acontecendo porque tivemos um homem que no primeiro momento foi até considerado louco. Um padre recém-saído da tuberculose, né? Com a fragilidade física, a flor da pele. Quantas vezes eu ouvi, esse Padre Jonas é louco. Quantas vezes ouvi, eu era menino, eu já escutava isso, Padre Jonas é um louco. Às vezes falando de maneira positiva e às vezes falando de maneira pejorativa. Eu estou aqui para dizer que ele é louco mesmo. Porque se hoje a Canção Nova chega a tantos lugares, é porque esse coração tudo pôde naquele que lhe fortaleceu. E ele jamais vai morrer. Monsenhor Jonas jamais vai morrer porque essa obra não morre mais. No carisma que ele suscita, quando esses meninos e meninas, até mesmo os funcionários, você não encontra um aqui que não tenha admiração pelo Monsenhor Jonas. Os filhos da comunidade Canção Nova, por onde estão, por onde vão, levam no coração deles o carisma do Pai. Sabe por quê? Não coube nele. Uma alma mística não cabe em si. Um coração verdadeiramente convertido ao Evangelho não vive sozinho. Ele jamais vai querer se vangloriar daquilo que fez. Ele vai dividir a responsabilidade de que esse carisma não morra. Isso é um sinal de que Deus está aqui. É quando ele não amarra tudo nele. É quando ele quer que cresça através dos outros. Ele não quer que o Evangelho pare. Isso é alma mística, isso é alma grandiosa. E nós precisamos aprender o tempo todo. Porque eu, você, nós aí nas nossas paróquias, como nós somos mesquinhos, como nós queremos amarrar as coisas em nós. Nós precisamos pensar que o outro é o nosso companheiro de viagem. Deus nos ajuda a poder através dele. Por isso que é tão bom você ter pessoas competentes ao seu lado, aí na sua comunidade. Não fique com inveja não, fique orgulhoso. De saber que Deus suscita gente mais competente que você. Eu fico muito feliz quando eu vejo um pregador muito mais competente do que eu. Porque ali Deus está agindo. E tudo que eu quero é isso. Eu não faço outra coisa, eu quero que Deus aconteça no seu coração. Eu quero que o Evangelho aconteça no mundo. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo é para isso. Eu quero um mundo melhor a partir do Evangelho. Tem os meus erros, tem as minhas fragilidades, mas eu não perco isso de vista. Então, quando existe um padre competente fazendo esse trabalho bonito, lá numa paróquia que nunca é noticiada pela televisão, num padre que nunca vai aparecer na televisão. Oh meu Deus, o meu ministério está conectado ao dele. Você padre que me assiste agora, que talvez nunca tenha tido a oportunidade de pegar um microfone para falar na televisão. Deus é grande em você. E toda vez que você convence um coração de que ele tudo pode naquele que o fortalece, nós estamos unidos. Nós estamos unidos, nós estamos conectados. A alma mística da igreja, a alma mística do Cristo está nos ajudando a vencer o Adão que está em mim, que está em você. Quando você, feliz pelo resultado alcançado, não se vangloria, mas deita a sua cabeça no travesseiro, feliz, satisfeito, de saber que a missão está sendo cumprida, e você renova dentro do seu coração o compromisso de amanhã fazer ainda mais um esforço para que o Evangelho aconteça no coração do mundo. É aí o poder de Deus, o lugar, esse lugar privilegiado, o coração de Deus, acontece de maneira muito natural em nós e através de nós. Então podemos experimentar o poder que não nos deixa grandiosos, o poder que não nos deixa grandiosos, mas o poder que nos simplifica, o poder que nos aproxima
poder que nos torna partícipes de um mesmo mistério, o poder que nos torna irmãos. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Estava falando no primeiro bloco dessa maravilha que é a obra Canção Nova na vida de tantas pessoas. A gente tem consciência de que todos os grandes acampamentos são marcos referenciais na vida de conversão de tantas pessoas. A gente sabe disso. Mas uma coisa que a Canção Nova nunca deixa de ensinar é que, ao voltar para casa, a pessoa precisa fazer a sua experiência na sua comunidade. Aqui é um tempo de festa, um tempo de celebração, mas ao voltar para casa, precisamos dar a oportunidade de que Deus continue agindo em nós. Não adianta nada você vir aqui, fazer uma bonita experiência de Deus através do acampamento, do pregador que está aqui, se depois você não volta para viver na sua comunidade a continuidade desse processo. E a gente fica muito feliz quando nós identificamos que a Canção Nova provocou um verdadeiro milagre na vida da pessoa. E ela até nos acompanha, nos assiste, participa de tudo aquilo que a Canção Nova promove, mas ela tem uma vida na comunidade. É muito bonito quando a gente vê aqui as comunidades vindo reunidas, as paróquias vindo reunidas, e chegam lá valorizando o seu padre, sem carregar essa pretensão de que só na Canção Nova as coisas são interessantes. Não. Aqui a gente pode ter momentos especiais, mas é no nosso dia a dia que Deus acontece, que Deus transforma a nossa vida. E eu recebi um testemunho muito especial que eu vou fazer questão de ler para vocês, de uma história que foi um verdadeiro milagre na vida dessa pessoa, através do sistema Canção Nova de comunicação. Ela escreve: Padre Fábio, que a paz do Senhor e o amor de Maria esteja com o Senhor. Querido Padre, com enorme prazer eu quero lhe enviar este meu testemunho. Quando através deste dizer-lhe que louvo e agradeço a Deus por sua vida, venho também através do mesmo dizer o porquê que o admiro tanto e lhe tenho um enorme respeito. Padre, eu me chamo Diana, tenho 41 anos e vou lhe contar um pouco do que aconteceu comigo. No dia 27 de setembro de 2007, minha casa, que fica em Mogi Mirim, São Paulo, foi invadida por 3 jovens e em meio àquele tumulto, meu marido Antônio acabou reagindo ao assalto e foi brutalmente assassinado na nossa frente. Ele me deixou sozinha com 2 crianças, Fernanda de 9 anos e João Vitor de 4. E muitas responsabilidades. Meu querido padre, confesso-lhe que por muito tempo achei que minha vida também tinha acabado ali naquela noite. Sem saber muito o que fazer com tanta dor que persistia em rasgar o meu coração, eu fiquei completamente perdida, sem esperança, sem alegria. Eu e o Antônio éramos casados há 15 anos, e o nosso casamento sempre foi de muito respeito, amor, companheirismo, éramos muito felizes. O Antônio era uma pessoa de muita paz, muito amoroso, muito fiel com todos nós, e sem contar que era um super pai. Para mim, padre, era muito difícil aceitar tudo aquilo que tinha acontecido. Ter perdido a pessoa que eu escolhi para amar e ser amada, e o pai dos filhos que eu trouxe ao mundo. Não era fácil de aceitar. Em meio a tanto sofrimento, tive alguns momentos de fraqueza, chegando até mesmo a pensar em suicídio. Em um daqueles dias de profunda tristeza, resolvi dar um basta na minha vida e na vida dos meus filhos. Então, fui dar uma volta no bairro e me veio um pensamento horrível. Fui até um supermercado, comprei veneno para tomar e dar aos meus filhos, achando que aquilo seria a solução para os meus sofrimentos. Então assim o fiz. Peguei o veneno, fui até a cozinha da minha casa, coloquei dentro do feijão que estava ali sendo preparado para o dia seguinte. E naquela mesma noite, padre, eu estava no meu quarto chorando muito e ao mesmo tempo pensando como eu iria ter coragem de fazer aquilo comigo e com as crianças. Era muita dor rasgando o meu peito, mas a decisão já estava tomada. E naquele total desespero, chorei tanto, padre, que acabei dormindo. E então, acordei no meio da madrugada
por volta de 3h30. Liguei a TV, estava passando de canal em canal, até que me deparei com a TV Canção Nova, bem na hora que estava passando a palestra de um padre chamado Padre Fábio de Melo Silva, conhecido e querido como Padre Fábio de Melo. Padre, eu não conhecia a Canção Nova, nem mesmo o senhor. Mas o meu marido sim, ele conhecia, principalmente o seu programa Direção Espiritual. Ele gostava muito de ver as pregações. E quando eu vi o senhor pregando, associei o nome e lembrei-me de que ele sempre o via. Então parei naquele momento para lhe ouvir também. Foi aí que tudo mudou dentro de mim. Jamais esquecerei, padre, aquela palestra, quando o sofrimento bater à sua porta. Que naquele momento salvou a minha vida e a vida dos meus filhos. Teve um grande poder de Deus sobre mim naquele momento. Fiquei assistindo a palestra, chorando, e senti que realmente Deus estava ali conduzindo a sua palavra para falar tudo o que eu precisava ouvir naquele momento. Era como se o Senhor estivesse na minha casa, falando tudo aquilo só para mim. Tive a certeza naquela hora de que eu não estava só, que Deus estava comigo, iria me dar força, sabedoria e coragem para enfrentar os meus problemas. Que Deus me amava e me queria ver vencedora. Como o Senhor mesmo fala na palestra, que não há sofrimento que seja maior nessa vida, que não há sofrimento na vida que possa ser maior que a nossa coragem. Foi aí que eu percebi que Deus estava me pedindo, pela sua boca, que eu deveria ter coragem, muita coragem. Coragem para enfrentar os meus problemas e tudo mais que iria vir pela frente. E foi assim, padre, que tomei a decisão de não fazer nada contra a minha vida e contra a família que eu tanto amo. Ao acabar a palestra, peguei a minha Bíblia e ao abrir a palavra era o trecho de Apocalipse. E mais uma vez Jesus estava ali falando comigo. Naquela hora resolvi abrir a porta do meu coração, da minha vida, para que Deus entrasse. E hoje sei que Ele tem morada fixa dentro de mim. Agradeço profundamente a Deus, à Canção Nova e ao Senhor, por ter me dado a oportunidade de poder nascer novamente e entender que minha vida e a vida dos meus filhos tem um valor imensurável. Que não pode ser qualquer probleminha que possa fazer-me desistir. Louvado seja Deus, Dona Ana, sua mãe, e muito obrigado. Deus salvou a minha vida através do ministério do Senhor. Então, alguns dias depois, fui até um sacerdote, me confessei, participei da Santa Missa, voltei para casa renovada, mais leve. E então, através dos programas de direção espiritual, dos programas da Canção Nova, começou aos poucos fortalecer a minha fé. Comprei palestras e tudo foi me ajudando. Tenho aproximadamente 50 palestras que são sábias palavras, puro evangelho. Queria mais uma vez agradecer por ter entrado na minha casa, por ter salvado a minha vida. Pois é, e aqui ela fala também que ela não pode se esquecer, que ela pede sempre pelos 3 jovens que mataram o marido dela. Os nomes deles, Fabrício, Maicon e Reginaldo. Porque por uma fatalidade, padre, eles chegaram a tirar a vida do meu Antônio. Por mim eles já estão perdoados. Aprendi com o senhor, com a Luzia, com o senhor Jonas, que o perdão é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão. E confesso que não foi fácil. Pedi a Deus todas as noites que Ele levasse do meu coração todo o meu ressentimento e que Ele lavasse com seu sangue o meu coração. Deus me ouviu e me concedeu essa graça. Em minhas orações peço muito que Deus venha tocar profundamente o coração deles, assim como Deus tocou o meu. E ensino aos meus filhos que perdoe também esses jovens, que rezem por eles e que eles possam um dia também fazer a experiência de Jesus misericordioso. Padre, se me perguntarem hoje se eu trocaria a minha vida de hoje pela vida de antes, eu responderia com todas as letras que não. Porque hoje eu tenho um Deus que me foi apresentado em vida. Apesar da falta do meu Antônio, mesmo assim, sou muito feliz.
vivendo a castidade e me dedicando à minha família e a Cristo Jesus. Agradeço desde já. Desculpe-me pelos erros ortográficos, pontuações. Eu não tenho muito estudo, mas o que lhe escrevi foi tudo o que realmente aconteceu e o que está dentro do meu coração. Ficaria muito feliz se um dia o senhor me respondesse, através de uma carta ou de um e-mail. Mas se não puder, Padre, eu entenderei. Vou continuar admirando-lhe, amando em Cristo Jesus. Mesmo assim, com toda a força do meu coração. Nada mais a dizer. Diana Valéria de Araújo Martins. Muito obrigado. Não poderia nem responder e-mail nem carta, né? Uma história dessa é para ser publicada de cima dos telhados, Diana. O que mais me toca na sua carta, Diana, é a leveza do seu coração hoje. Você tem uma história tão trágica. Humanamente falando, a gente poderia dizer que você teria 1000 motivos para continuar magoada com a vida, para estender um pouco dessa mágoa ao coração dos seus filhos também, que às vezes a gente, porque está magoado, a gente acaba querendo que todo mundo esteja magoado também. É uma tendência humana, adâmica, uma tendência muito ruim de querer estender ao outro aquilo que nos torna ruins, aquilo que nos machuca. E de repente você, nessa oportunidade que Deus lhe deu, de não se envenenar e de não envenenar a sua família, você descobrir na madrugada um motivo para recomeçar a sua história. Isso me toca, minha filha. E eu tenho certeza que toca a muitos que neste momento assistem o programa de direção espiritual. Um testemunho é sem dúvida uma fonte de conversão para muitos de nós. A sua capacidade de administrar a sua tragédia é sem dúvida um testemunho muito forte de que Jesus tudo pode em você. De que você está no lugar certo, né? Se talvez você tivesse optado por viver a mágoa do acontecimento, a vida lhe magoou, e se você tivesse estendido essa mágoa por muito tempo, talvez você jamais chegaria ao conhecimento dessa verdade tão bonita e tão expressa na simplicidade das suas palavras. Você me ensina mais uma vez que só quem enfrenta o sofrimento com dignidade se torna grande. Eu sempre digo, minha filha, que a gente precisa colocar as nossas lágrimas para trabalharem ao nosso favor. Aquilo que a gente chora precisa trabalhar a nosso favor. Porque sofrer todo mundo sofre. É que às vezes a gente não põe o sofrimento para trabalhar para o nosso crescimento. Às vezes a gente sofre por sofrer. E aí a gente se magoa ainda mais, a gente faz crescer ainda mais o contexto das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos. E a gente fica ressentido com a vida, né? Aquele que está ressentido com a vida, ainda que lhe seja oferecido os motivos para a alegria, ela não vai querer. Ele não vai querer. Mas você optou por quebrar esse ciclo de morte. Você poderia ter optado mesmo morrer com Antônio e no auge do seu desespero pensar que a morte fosse a melhor solução para você e para os seus filhos. Eu sei que às vezes a gente pensa isso. No momento do sofrimento agudo, a gente também quer morrer. A mãe que perde um filho, por exemplo, no auge do sofrimento, ela também deseja a morte. Agora, se ela ousa dar passos na direção de um motivo que possa reconstruir o seu coração, de ressignificar aquela perda, com a oportunidade de amar quem está ali ao lado, ou até mesmo de fazer a ressurreição do filho acontecer através da sua vida, da sua história, ela se torna um território de conversão para quem vê, para quem está junto, para quem participa. Ou então a mãe que tem um filho doente, que vê na enfermidade do filho uma oportunidade de tornar-se ainda mais mãe,
que ao invés de lamentar, arregaça as mangas e começa a construir uma história que lhe torne diferente, que amenize o sofrimento do momento? É sempre assim. Todos nós precisamos ressignificar o que sofremos, o que passamos, as perdas, as dificuldades. Não é diferente. Não é diferente na minha vida, não é diferente na vida do Christian, não é diferente na sua vida. Você também chora a sua dor aí, por motivos que eu desconheço. Agora, o que você pode fazer com essa lágrima que você chora? Ou então, o que essa lágrima que você chora pode fazer por você? Como é que nós podemos colocar esse sofrimento a nosso favor? Porque é uma regra humana. Ninguém está livre da dor. Ninguém está livre da tragédia, ninguém está livre do sofrimento. Agora, o que nós fazemos com aquilo que nos abate, é aqui que está a grande diferença. O que diferencia um ser humano de todos os outros é o que ele faz com o que ele faz sofrer. Porque impedir o sofrimento eu não posso. Quem me dera pudesse impedir o meu sofrimento, o sofrimento de quem eu amo. Eu não tenho a oportunidade de fazer isso. Eu não tenho conhecimento. Não existe a possibilidade. Não há nada que possa nos livrar do sofrimento. Você pode até tentar evitá-lo com sabedoria. Eu vou me alimentar melhor para eu ter mais saúde. Eu vou fazer uma atividade física para eu ter uma velhice melhor, com menos dores. Mas o sofrimento é inevitável à vida humana. Somos criaturas. E onde quer que a gente esteja, lá nós vamos encontrar também aqueles que sofrem. E mesmo nas marcas daquela dor, vou prosseguir, vou continuar insistindo, é o que diz a música. E ali sim nós temos a possibilidade de fazer uma pessoa ser grande. Quando ela não desiste, quando ela persiste, quando ela vai. Quem sabe essa história da Diana seja para nos recordar, né? Nos acordar e recordar. Que essa dor que sentimos, que essa dificuldade que é própria da nossa vida, que ela pode nos tornar melhores. Que ela não precisa nos condenar, ela pode nos redimir. É redenção, volto a dizer. Toda vez que somos retirados de uma situação desconfortável e colocados numa situação mais interessante, mais reconfortante, a redenção está acontecendo em nós. Também nós sofremos as nossas perdas e também nós sentimos o direito de terminar a nossa história. É sofrimento demais, não quero mais continuar. Eu já experimentei muito isso na minha vida. Eu me recordo de como eu tinha dificuldade de administrar os limites. Depois a maturidade vai chegando, né? Você vai permitindo que a vida lhe ensine. Você vai ficando mais paciente com você. Você vai ficando mais conhecedor do seu mecanismo. Não é assim? Isso é bom, né? Quando você começa a descobrir o seu mecanismo, começa a entender um pouco mais dele, vale a pena. Não permita que as suas tragédias lhe retirem a satisfação da vida. Não permita que os seus sofrimentos lhe retirem a coragem de continuar. Você tudo pode naquele que lhe fortalece. A dor de hoje não é definitiva e não precisa ser. O fracasso não precisa ser definitivo. É assim que Deus nos faz chegar ao lugar que Ele preparou para nós. Através das lutas que vamos travando. Para que você também tenha o direito de viver o conforto, de viver essa satisfação de ser quem você é, de ser feliz. Da mesma maneira como a Diana, que no momento da vida parecia ter perdido tudo. Perdeu o marido,
perdeu a vontade de viver e estava decidida a retirar a vida dos próprios filhos. Mas eis que o seu coração se ilumina com a força e o poder do céu. Eis que o seu coração se ilumina. Ela abre uma janela daquele quarto tão escuro e descobre que ainda há muito a ser feito. Você também pode descobrir isso hoje. Você também hoje pode descobrir o que ainda pode ser feito. É sempre um tempo, há sempre um tempo reservado aqui de Deus por nós. É um tempo reservado por Ele. Coloque a sua dor diante de si. Seja capaz de compreendê-la, seja capaz de amá-la, de abraçá-la. E permita que ela lhe ensine. A dor é mestra. O sofrimento é mestre. Ele pode nos ajudar a andar na direção de um novo tempo. Sempre. Ele pode nos ajudar a andar na direção de uma nova época. Muitas pessoas que eu conheci tiveram suas vidas transformadas depois de terem enfrentado grandes tormentas. Você também deve ter encontrado gente assim, que descobriram a grandeza a partir de uma miséria, que descobriram a força, a coragem depois de experimentarem o limite, a dificuldade, a tristeza e a dor. E que você possa cantar isso junto com a Diana. Hoje os nossos corações estão unidos ao dela, que resolveu nos contar a sua história para nos ajudar a pensar a nossa. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali estar. Fique no lugar certo para que Deus lhe ache. Às vezes nós não estamos no lugar. Onde é que Deus nos acha? Na nossa verdade. É no lugar da nossa verdade. É por isso que eu sempre digo, se hoje é só a dor que você tem, não invente alegrias. Mas esteja no lugar certo, para que Deus lhe localize, para que Deus lhe faça, naquele lugar, encontrar um caminho novo. A partir daquilo que você descobre, a partir da dor que você experimenta, a partir daquilo que lhe é possível. É como uma mãe que perdeu um filho, ela precisa chorar. Não basta, não adianta você bater nos ombros dela e pedir que ela não chore, que ela compreenda a vontade de Deus para a vida dela naquele momento. Antes de compreender a vontade de Deus, a gente precisa chorar. Depois Deus encaminha tudo, e isso é estar no lugar certo. Eu estou aqui chorando todas as minhas lágrimas, Senhor. É aqui que o Senhor me encontra. Que se eu estivesse forjando uma alegria que não é verdadeira, se eu estivesse forjando um entendimento que eu ainda não tenho, é possível que o meu crescimento não acontecesse. Mas quando eu honestamente choro a minha lágrima na sua presença, olho nos seus olhos, indignado, sem entender o que se passa comigo, o Senhor começa a me fortalecer ali naquela hora. É isso que eu peço a Deus hoje. Que venha fazer conosco o mesmo que fez com a Diana. Nos ajudar a estar no lugar certo, chorando a nossa dor, mas certos da sua presença a nos encorajar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.